pastor Mauri. Boa noite, Jonatas, que vai nos acompanhar na música nesta noite. A Eliane, que está na geração das nossas imagens, para que nós possamos chegar na casa de cada um de vocês. Igualmente o meu boa noite também para toda a equipe, a vocês que estão em casa. É noite de estudar a Palavra de Deus. O estudo, na modalidade que nós estamos, é feito à distância, é óbvio, né? Nós estamos aqui num quarteto mágico nessa noite. E a gente gostaria que você desse um jeito aí de se aproximar um pouco mais, através dos canais que estão disponíveis. Você pode aí botar no chat também a tua pergunta, fazer o teu comentário. A gente gostaria de saber do local onde você está conosco, nos acompanhando nesta noite. Somos acolhidos, somos acolhidas nesta noite com a palavra que nos acompanha nesta semana e que diz: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Que esta palavra nos oriente no nosso viver diário. Nos preparamos para a leitura bíblica, também para o nosso estudo desta noite. Cantamos: em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Vocês lembram de algum conselho recebido e que foi de grande valor? Lembra de algum, pastor Mauri? Nesse tempo de campanha sempre tem alguns dando sugestão, né? Muitos conselhos, promessas, né? E às vezes a gente dá um conselho para um membro da comunidade e diz assim: mas pastor, não vem com essa, porque se o conselho fosse bom a gente vendia, né? Vendia, exatamente. E mais um convite para a nossa reflexão. Vocês, queridos irmãos, queridas irmãs que nos acompanham, também nós que aqui estamos, vocês sabem os 10 mandamentos, essas orientações para a nossa vida que nós recebemos? São eles também valiosos para o teu viver, para o nosso viver? Tá aí o desafio da noite, né? De que a gente se pergunte, se tiver a liberdade de colocar um bom conselho que recebeu de alguém. Pode compartilhar, né? Pode compartilhar, né? E também, se quiser colocar os 10 mandamentos sem copiar e colar. Exatamente. Não pode olhar no catecismo, né? Até dar uma olhadinha não faz mal, né? Porque rever às vezes é bom, né? Mas não cola e joga todos os 10 mandamentos para nós, que daí não tem graça. Compartilhe conosco, então, essa ideia dessa noite. Isso aí. No nosso último estudo, nós já refletimos sobre um texto de Efésios, que era o capítulo 1, alguns versículos de lá. Hoje, novamente, vamos estudar um texto de Paulo, e que ele dirigiu ali aos moradores de Éfeso. Hoje é um texto que a gente lembrava
que Paulo estava bem empolgado naquela nossa primeira parte do texto, né? Que ele, inclusive, parecia que não respirava de tão empolgado que ele estava, no sentido assim de animar sua comunidade para viver de fato o Evangelho de Jesus Cristo. E hoje nós vamos nos ocupar com questões bem práticas de Paulo para a sua comunidade de Éfeso, né? Então, e ele o faz com carinho, o faz com cuidado, instruindo no sentido de orientar, conduzir para que a comunidade não se desvie dessa bela e perfeita vontade de Deus. Isso aí. Paulo, ele sabia muito bem o que significava viver de acordo com a vontade de Deus. E isso também trazia sentido para a vida dele. Ele próprio havia abandonado a sua maneira de viver, porque ele vivia de uma maneira bem diferente do que ele agora estava vivendo e pregando. De perseguidor de cristãos, havia se transformado em pregador da boa nova de Jesus. E ele precisou cair do cavalo que ele estava montado para descobrir que ele estava no caminho errado, né? Se movimentando num caminho errado e praticando questões que afrontam diretamente, né, a vontade de Deus expressada, os mandamentos e outras recomendações que estão postas, né? Isso aí. Ele traz em Efésios orientações de como viver a nova vida, essa vida transformada. Vamos ouvir a palavra de Efésios e vamos acolhê-la cantando. Enquanto isso, né, pega lá a tua Bíblia para que possa acompanhar a leitura bíblica. Se às vezes tem um catecismo que sabe até olha, né? Dá uma olhadinha nele, se tem ele guardadinho em algum lugar, pega ele para que possa acompanhar também o nosso estudo desta noite. Isso, perfeito. Vamos cantar? Vamos cantar. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Antes de a gente partilhar, vamos olhar um pouquinho quem está conosco, né? Vamos ver aí, tem a Cleide Dornelles. Obrigado pela tua presença, Cleide. Também a Maria Bernadette Fahrstrecker e a Zenaide, né? Zinaide Fahrstrecker, né? E também a Eliane Prato está aqui conosco, né? Está acompanhando também com outro aparelho. Também o Luiz da Campina, nos desejo também uma boa noite, um bom estudo. Obrigado pela presença de vocês. Muito bem, é estudo bíblico, então vamos nos ocupar uma vez em olhar com calma para esse texto, né, Ju? Ficou comigo hoje, trazer a leitura. Já estão com a Bíblia em casa aberta aí? Então vai lá no Efésios capítulo 4, o versículo 25 até o capítulo 5, versículo 2. Tá? Então, versículo 25 diz assim: Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades.
Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Vocês são os filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e um sacrifício que agrada a Deus. Está aí nesse lindo texto, maravilhoso esse texto, né? Fala por si, né? Sim, com muitos exemplos, muitas formas de como nós podemos viver também a nossa vida. Então, o Paulo, ele apresenta justamente isso, né? Exemplos práticos de como os membros da igreja formam o corpo de Cristo, baseado no que é verdade a respeito deles como cristãos, como cristãs. Como viver a nova vida cristã, né? Porque aquelas pessoas todas tinham sido transformadas e tinham mudado o seu jeito de viver. E hoje nós queremos olhar isso, né, pastor Mauri? Sim, a gente tem conversado já em outros momentos, né, que essa comunidade, ela é fruto da conversão, da mudança, e ela passa pelo batismo, e o batizar necessariamente implica em não ser mais aquilo que ela era antes, né? Então, mudar de vida totalmente. Mudar de vida totalmente. Vamos dar uma olhadinha nesse texto com carinho, né? E vamos fazer o versículo por versículo. Isso. Então, quem tem as Bíblias, acompanha ali, que a gente vai falar um pouquinho de cada versículo. Iniciando ali pelo versículo 25, que inicia com o por isso, né? É o início do versículo. Ele está se referindo ainda, uma continuação do versículo 24, dos versículos anteriores, né? Então, está ligado a eles. No versículo 24, lá onde diz: vistam-se com a natureza criada por Deus, que é parecida com a própria natureza, e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Então, a partir disso, ali com essa introdução que ele faz no versículo 25, Paulo ele vai mostrar como os cristãos devem pôr em prática, né, aquilo que eles aprenderam e viver também essa nova vida que eles agora têm, né, diante deles. O verso 26 e 27, então Paulo ele continua e ele tem uma dinâmica de ensino na sua carta que leva em conta questões positivas nesse processo e também as questões negativas, né? Dizendo às pessoas cristãs, né? Com muita objetividade e clareza, né? Se ficarem com raiva, ok, Pode ficar. tranquilo, mas não deixem que isso faça com que a gente peque, né? E não fique o dia inteiro com raiva, né? Às vezes eu tenho a sensação de que as pessoas ficam com raiva e não desligam mais, ficam com raiva o tempo todo, né? E não só o dia inteiro, né? É. Mas acompanha a vida da pessoa, né? Então, em algumas traduções, isso aparece também como irar-se, né? Ficar com ira da outra pessoa. Então, não pequeis, não peques, né? Então, assim, a raiva ela é o fruto de alguma situação às vezes, mas ela não pode te dominar, né, na tua vida, né, não ser aquilo que se sobressai, porque daí sim você pode pecar. A raiva facilmente faz a pessoa perder o domínio próprio, né? E aí esse é o problema, né? é complicado. Vamos acolher mais algumas pessoas antes da gente seguir adiante, falando mais um pouco da raiva aí, né? Rosane Boemi. A Rosane canta conosco no coral, né? Também o Milton Schmidt está conosco, de Porto Alegre, né? Nosso colega? Nosso colega foi teu colega lá. Isso, lá no Vale do Taquari, trabalhamos juntos. Um abraço, Milton. Também a Glória Razi está conosco. Liselotte Schaffer. Irmã Gastman Brandt também canta conosco, né? No coral. Iraci de Campos. Maria Leloci Dietrich também canta conosco. A Elizabeth Kannenberg, ninguém conhece, a nossa popular Berta, né? Fábio e Veridiana Veruc, é isso? Veruc. Ivone Gressler, é lá de Sinibu, né? Ela deseja para nós uma boa noite, que a gente possa, que bom que a gente pode ouvir vocês.
E ela disse que ela está bem recuperada da doença, da Ivone vem há mais tempo já pelejando com câncer, né? Então é bom ouvir que a Ivone está recuperada. Ela é do lá câncer. nas suas terras? Lá, Lá de Sanibu, né? Só que estava olhando, o Fábio e a Veridiana são lá de Conventos, né? O filho olha deles foi só. meu confirmando. Vamos tão tentar legal lembrar aqui vê-las. na nossa curta memória, né? Ela foi assim, a Ângela foi nossa pastora em Conventos. Viu? Ela colocou. Eu não li toda a mensagem aqui, né? Também a Neide Duberstein Rossoff. Boa noite, sou de Cacoal, Rondônia. Muito bem, olha só o pessoal de Rondônia. Fausto Luquezzi. Fausto canta conosco, nosso baixista, né, lá no coral, né? Também a Roseli Maria Cláudia Magnans é a patroa lá de casa, né? Então tá bom, obrigado pela presença. Então, falar de raiva mais um pouquinho, né? Ficar com raiva, ficar irado. Né? Nem toda ira é pecado, né? Até eu ia dizer assim, né? Quem já não ficou irado, né? Jonatas, Eliane, né? O pastor, a pastora, né? Às vezes o pilar treme, né? Também a gente é suscetível, né? A passar por isso. Todavia, o ficar com raiva é importante nesse texto de que a gente, como pessoa cristã, não deve ser consumida pela raiva e nem pela ira, né? Exatamente. E nem ficar guardada até o próximo dia, porque até para dormir é ruim, né? Então, ele está dizendo assim, olha, não guarda isso, porque isso vai dar lugar, daí vai dar ali, logo nos versículos 27 ali, que vai dar lugar para morada do diabo, né? Ou seja, para você cair em tentação, né? Porque o mal, ele está no nosso... Sabe que nós estamos preparando aí na paróquia a retomada do trabalho com casais, né? E aí nos tempos do pastorado eu fui fazer uma visita com um casal que tinha quebrado os pratos e mais um pouco, né? Depois de 2 horas de conversa eles se perdoaram, se beijaram e tal e coisa. Daí quando eu estou descendo a escada, uma parte diz assim, eu te perdoei, mas não esqueci. Ficou com a raiva, né? Bem presente isso. Fica guardado, né? E aí lá no versículo 28, né, seguindo o nosso texto, Paulo, ele prossegue, negativamente, que ele sempre traz o negativo e o positivo, né, eles andam lado a lado, dizendo às pessoas cristãs, quem roubava, não roube mais. Vai, já roubava naquele tempo? Naquele tempo já fazia parte também. Quem roubava não rouba mais, já roubava naquele tempo? Também, né? E aqui ele desenvolve então o 8º mandamento, nós estávamos falando ali do catecismo, né? Dos mandamentos, quem sabe eles. E o 8º mandamento, quando o Paulo está falando nisso, ele está então fazendo referência ao 8º mandamento, não roube, que nas nossas Bíblias está lá em Êxodo 20. Especificamente aqui no versículo 15, né? Mas o Êxodo 20 traz então a relação assim de todos os mandamentos, né? Quem às vezes quiser olhar na sua Bíblia, né? Como que está escrito na Bíblia, lá vai estar então escrito certinho. Então, afirmando que as pessoas cristãs não devem apenas abster-se desse pecado, né? De não roubar, mas positivamente, o que vai se fazer? Substituir pelo trabalho honesto. Né? Não roubar, mas procurar trabalho honesto para viver. Se eu penso em imposto no Brasil, tem gente sonegando imposto. Tem também. Tem também. Que na verdade você está subjetivamente ali roubando também, né? Ser contrário a uma situação não quer dizer que eu devo me submeter a ela, né? A praticá-la, né? Isso. E o interessante do Paulo é que ele diz assim, não roubar, ter um trabalho honesto e mais no propósito de a gente com isso auxiliar as pessoas que passam lá as suas carências no dia a dia, isso, que não tem as coisas no versículo 28 ele vai dizer, né, ajudar aos pobres, né, aos necessitados assim como um todo, né, de ir de encontro àquelas pessoas que precisam, né, também de ajuda na sua vida, né, para que elas não precisem roubar, justamente também, né, e essa é a nossa função. Muito bem. Também temos a presença aqui do Carlos Hilton Tomé, né, nosso querido, bem conhecido, Hilton, né? E o Luiz aí da Campina está dizendo que ele é perto da minha terra natal, São José de Inhacorate, mas olha só, rapaz. Conhece o Noroeste Rio Grande do Sul? Mas olha, né? Quem diria, hein? Nós já falamos tantas vezes e não sabia que era lá de São José de Inhacorate. Que joia. Ah, e aqui a Veru está dizendo que o pastor Mauri é parente. Olha ali, ó, Aí, que loucura, tio. Olha. Nós vamos até parar o estudo, né, tio?
Será que é do Fábio ou da Veridiana? Quem dos dois será? Tem que colocar aqui para nós vermos, né? Vou colocar aqui, porque eu estou mesmo fazendo aquela árvore genealógica, né? Sim, muito bem. A Amália Lúcia Salter está conosco também, né? Muito bem, né? Marceli Prank Eifert, né? Tá dando boa noite para nós aqui, para mim, para ti, Ângela, muito bem. Obrigado pela presença de vocês, né? Vamos nos ocupar um pouquinho com os versículos subsequentes, o 29 e o 30, né? Paulo avança dizendo que as pessoas cristãs não devem dizer nenhuma palavra que faça mal aos outros. Mas esse texto dele está cada vez mais complicado. Primeiro, a gente já não pode ter problema com raiva em excesso. Nem raiva, não pode roubar. Porque eu aprendi na minha terra lá, viu, Luiz, na nossa tese, dizia assim, tem 3 jeitos da gente ficar rico, né? Nascer rico, casar rico ou não fazer o que o cara diz no versículo anterior, que é roubar para ficar rico, né? Então agora eu disse que a gente não pode dizer nenhuma palavra que faz mal para os outros. Olha aí, né? Fica. E daí a gente também às vezes se vê maus lençóis, né? Então, além de falar a verdade e não falar algo que é prejudicial aos outros, né? Ou falar mal da outra pessoa, as pessoas cristãs também devem fazer algo positivo, que é falar uma boa palavra que edifique quem precisa. Então, assim, é interessante essa dinâmica que o Paulo ele tem ali, né? De falar o que não fazer, não falar mal, né? Falar positivamente, então, e falar uma boa palavra que edifique também quem precise, né? É uma questão que a gente tem que exercitar, porque tu sabe que está em voga, né, pastor, dizer a verdade. A verdade a gente sempre tem que dizer, né? Mas dizer a verdade necessariamente não é matar o outro, né? Com a verdade, né? E assim, não só a minha verdade é a verdade também, né? Indo de acordo com os meus princípios apenas, né? E essa questão aí, está claro de que, no versículo 29, né? Que isso seja uma postura de não fazer o Espírito Santo ficar triste, né? Isso. Porque o que é o pecado contra o Espírito Santo? É quando a gente é uma coisa na frente da pessoa e outra pelas costas. Isso, em verdade, envergonha o Espírito Santo, porque a gente está fazendo o auxiliador do Pai e do Filho de pouca coisa, né? Porque se o Espírito Santo é presença... Sempre acompanha tudo, né? É uma trindade, né? Então ele está junto ali, né? Sempre acompanhando a todos. Então é isso. Então não façam com que o Espírito Santo fique triste. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da trindade, não é uma força impessoal, mas é isso que você estava dizendo, né, pastor Mauri? Eles são uma unidade. Então, mas uma pessoa que pode ser afligida por causa dos pecados, né, das pessoas cristãs. Então a trindade, ela ali aparece também, né? Então, nós estamos esperando as perguntas do povo que está em casa, né? Nós temos aí 20 pessoas conosco, né? É um número legal de participantes, né? Estamos esperando as perguntas e também as dúvidas de vocês em relação ao que nós estamos conversando, né? Vamos olhar um pouquinho para os versos seguintes, 31 e 32. Paulo acrescenta uma lista de vícios que as pessoas cristãs devem abandonar, né? A amargura. Uma das. Tem gente que é pior que chá de loza, né? Vive amargurado. Não, eu costumo mastigar umas folhinhas de loza assim, quando eu estou mal no estômago, né? Mas o tempo inteiro também não dá, né? Então ele diz ali a amargura, abandonar o ódio, a raiva, as gritarias, os insultos e as maldades. Isso aí, né? Essa é a lista que ele traz para nós, né? No versículo 31. E daí ele vai trazer também uma lista de virtudes, né? Que devem caracterizar a conduta da pessoa cristã em todas as áreas da vida. E aí ele vai dizer também como então viver, se nós não vamos ter nem amargura, nem ódio, nem raiva, nem gritarias, insultos e maldades, mas vamos ser bons e atenciosos. E aí ele vai dizer viver também o perdão, né? Então essa de, como é que é? Eu esqueço, perdoa, mas não esqueço, né? Sim, perdoei, mas não esqueci. Então o Paulo fundamenta essas virtudes na maneira graciosa com que Deus nos perdoa em Cristo. A partir desse perdão, nós somos chamados a também perdoar, né? A viver esse perdão no nosso dia a dia, na nossa vida. Eu acho sim, né, que é também o mal dos nossos tempos a gente
não dá importância para a pessoa que te procura, por mais esdrúxula que seja a situação que a pessoa tem, mas você, pela graça imerecida de ter recebido a atenção de Deus em Cristo Jesus, que morreu no meu lugar sem dever nada, a gente deveria fazer um esforço no sentido de fato, de ser atenciosos com as pessoas que chegam na comunidade, ou que batem em minha casa, ou que estão num semáforo da rua, e simplesmente não ficar fazendo ainda gestos gingando, né? Ou buzinando, que adoram fazer isso, né? E aí, então ali, com esses versículos, a gente chega ao final do capítulo 4, e ele ainda vai trazer para nós a nossa reflexão do capítulo 5, os versículos 1 e 2. Paulo ali expande o versículo 32, a segunda parte, né, que nós chamamos de B, e afirma que as pessoas cristãs devem imitar Deus como filhos amados e filhas amadas. Ele diz ali, diretamente ele diz, olha, vocês devem ser como Ele. Nós devemos ser como esse Deus que nos ama, né? Então, nas nossas atitudes, né, no nosso jeito de ser e de viver, imitar Deus, né? Ou ser como Ele, né, no nosso dia a dia. O que é bem interessante, né? E aí vem as perguntas, né, pastor Maurício? Pois é. Como podemos imitar Deus? Como podemos ser como Deus, né? Talvez vocês coloquem aí no chat, né? Como a gente pode imitar no dia a dia de que a gente é filho de peixe, né? Se nós somos filhos de Deus, então deveríamos pelo menos imitar, né? As ações, a postura que o nosso Deus tem para conosco. Coloquem aí no chat como podemos imitar Deus ou como podemos ser como Ele, né? Refletir sobre essa pergunta. Quero ainda acolher também a Ilse Klein. A Ilse eu conheci em Rondônia, né? Lá na Rondônia também. Mas ela é viúva do pastor Klein. Marlene Raff, boa noite, um abraço de Deus para vocês. Ademir Miller também diz boa noite, né? O Luiz diz aqui, o Luiz da Campina, que acredita que imitar Cristo não tem como, imitar Deus não tem como. Tu sabe que todos nós temos nossas leituras bastante infantis, né? De fato, imagem e semelhança de Deus. Se Deus se olhasse no espelho, Ele consegue ver só no espelho, e a gente se Deus se olhasse no espelho, o que Ele vê no espelho é igual a gente. Ia ver a gente, né? Cada um de nós. O probleminha é de que Deus está olhando para um lado e a figura que está lá no espelho está olhando o contrário sempre, né? A gente tem muito isso, né? Eu acho que talvez o Luiz quer dizer isso, né? Também um abraço da Nércio Pastor Marco, lá da Linha Branca, no interior do município de Viu que a Rosane respondeu ali também? A Rosane respondeu? O que ela respondeu? Que imitar a Deus é seguir os mandamentos. Sim. Vamos ver, né? Também temos presença de Portão, Rosana Tenroller. A Rosana é minha cunhada. É irmã da Roseli, né? E a Iraci vai dizer ali que devemos ser resilientes. Porque às vezes a gente abandona a ideia de ser resiliente. Todo mundo faz, também vou fazer, não vou ser um grosso, um estúpido em tudo, então vou fazer também, né? E a gente acha que tem que insistir um pouquinho nisso aí, né? Insistir um pouquinho, né? Então vamos lá, quem mais tem alguma ideia, então, né? Dizendo assim o que é e como imitar a Deus, pode escrever ali enquanto nós vamos cantar. Vamos cantar um pouquinho, Quero Louvar-te. Isso aí. Nós queremos ver vocês cantando junto em casa, tá? Quero cantar,
Muito bem, a gente quer louvar sempre mais e mais, né? É bom ter vocês conosco, também ver que pessoas queridas de outras caminhadas estão com a gente nessa noite, né? Cláudio e Gassi Spiegel também estão conosco, boa noite, estamos assistindo. Nosso professor de História lá de Sinimbu, Hartwig Meinhardt, uma boa noite. Com humildade e amor ao próximo, damos alguns passos em direção a Deus. Sua imagem de perfeição nos ilumina. Tá? Então é bem interessante, né, que com humildade, né, a gente dá alguns passos e amor ao próximo em direção a Deus. Né? Eu tenho ouvido reiteradas vezes de que a gente precisaria ser mais humano. Eu acho que a gente é humano demais, né? A gente é cheio de raiva, de rancor, de ódio, de violência, de truculência. Acho que isso é o ser humano, né? E o desafio nosso de se aproximar com Deus, acho que em primeiro lugar, de fato, ser humilde e na humildade colocar-se diante de Deus no sentido de aprender dele o amor para com as outras pessoas, né? Isso aí. Seguindo nosso tempo de reflexão, após olharmos versículo por versículo, né, os versículos que faziam parte do nosso texto bíblico, queremos também pensar um pouco nos dias de hoje, né? Como viver uma nova vida diariamente? Como nós podemos conseguir isso? Que conselhos, orientações recebemos de Paulo para viver uma nova vida, né? O que ele diz para nós nos versículos que nós ouvimos? E aí ele termina lá no versículo 5, né, que é o início do novo capítulo, como ser imitadores, né, imitadoras de Deus e ser em nossa vida como Ele, né? Algumas respostas, né, a gente já teve. Podemos seguir o que Paulo trouxe aos Efésios e também o que Martim Lutero ensinou por meio do Catecismo Menor. E ele vai ali também resgatar lá o texto de Êxodo, né, dos 10 mandamentos e também algumas formulações que o Paulo tem ali, né? Ele adota uma sistemática muito parecida, né? O Lutero, na medida em que ele constitui o Catecismo Menor, né? Uma dinâmica muito interessante de formulação do Catecismo, né? Na explicação de cada mandamento, ele inicia sempre a formulação, como é que é a mesma formulação? Devemos temer e amar a Deus e por isso não. E muitas dos 10 mandamentos, na verdade, começam com um não. Com um não. Não, a maior parte deles. Então, não desprezar, não agredir, não ferir, o próximo. Não tirar o dinheiro de ninguém, não enganar e assim por diante. Lutero constrói então a sua explicação do Catecismo Menor, né? Mas assim como Paulo, ele também vai dizer assim, né, que para ele não para no que não se deve fazer. Mas na segunda parte ele sempre vai explicar assim o que fazer. Né? Então não fazer, e aí o que nós vamos fazer. Uma vez a lei pura vai dizer está errado, mas também é necessário, diante da desconstrução de uma situação que está, dizer então qual é a indicação e o caminho que se deve sair, e ele faz isso muito bem, o Lutero. Né? Isso. Então, se você tem o catecismo, tem a Bíblia, né? Dê uma olhadinha no que está escrito ali, sobre o que vai falar sobre os 10 mandamentos. Ensina, a Bíblia estão 2 vezes, né, pastor Maurinho? Êxodo 20 e também Deuteronômio 5. Isso. Né, as 2 vezes em que eles aparecem. E como exemplo, trazer para nós lá o que diz no 5º mandamento. Quem sabe, se alguém sabe, né? Escreve aí no chat. Rapidinho, que nós vamos depois logo já dar a resposta. Vamos dar a resposta logo depois. Enquanto isso, eu vou acolher aqui a Angélica Scheffel, que é lá de Cachoeira do Sul, né? Sabe que a pastora que está em Cachoeira do Sul me ajudou um tempo aqui, nos ajudou um tempo aqui, né? Foi a Adriane aqui, Veiga, né? A Adriane Veiga está lá em Cachoeira, né? Um abraço lá para a Adriana. É a Adriana ou a Adriana? Adriana Veiga, isso aí, né? E aí? Até agora ninguém escreveu. Quem escreveu o que é o 5º mandamento? Eu só não sei aqui se o meu celular ele anda meio devagar, assim que nem eu, né? Mas ninguém escreveu nada aqui. Talvez eles estão procurando. Estão procurando. Mas então lá vai dizer, acho que algo que é muito importante também para os nossos dias, né? O 5º mandamento é não mate. Então, na primeira parte da explicação do Catecismo Menor, o Lutero ensina assim: devemos temer e amar a Deus e por isso
não agredir nem ferir o próximo. E aí nós poderíamos pensar assim: se não estou fazendo nada disso, então eu já estou cumprindo o mandamento. Não estou ferindo, né? Não estou ferindo ninguém, não estou machucando ninguém, né? Agredindo ninguém. Mas aí o Lutero, quando a gente olha lá na explicação, ele vai um pouco adiante, né? Ele vai dizer, ele entende o cumprimento do mandamento não apenas como o não causar mal à vida alheia, mas também como o dever de protegê-lo. Não apenas não agredir a outra pessoa, não ferir ela, mas também de nós temos a tarefa de proteger a vida da outra pessoa. Né? E aí ele vai escrever assim: mas devemos ajudá-lo para que tenha tudo o que precisa para viver. Começando, segundo Jesus, pela oração. Orar pelos inimigos. Orar por todas as pessoas. A gente tem visto as guerras aí, né? Que a truculência é o extremo, né? Onde a gente de fato executa o inimigo e não quer nem saber quem está no torno, se é criança, se é mulher, né? Então aqui uma vez é não matar o inimigo, mas também ainda a gente tem que ter uma disposição de ajudá-lo a se recuperar da situação de decadência que está, ou tentar se aproximar para, na proximidade da comunhão, tentar uma mudança aí no sentido de ajudá-lo a rever posturas e também, quem sabe, mudança de vida, né? Para que a pessoa viva da nova vida, né? A partir dessa transformação. Né? Então, isso que o Lutero vai trazer para nós. Seguindo, temos mais algumas pessoas? Temos. Ademar Egger. Não, lá de Amazônia também, né? O Ademar Egger mora em Alta Floresta Oeste, lá no fundo da grota. E faz um iogurte que eu vou te dizer, né? Ele é uma liderança ativa lá, não é? Ah, sim, foi Eu acho que é dele que o meu marido sempre fala. Presidente da Assembleia Sinodal, presidente do Conselho Sinodal. Viajamos alguns quilômetros juntos, né? Proseamos sobre tantas coisas. É bom ter lideranças né, ativas também. Um abraço, Ademar, para vocês lá em Alta Floresta. Também a Holly Scheffler está conosco. A Holly, eu acho que é de 3 de maio, me ajuda aí, né? É a irmã, acho que do Hélio Scheffler. Eu saí muitos anos lá de 3 de maio, então já não tenho mais presença, né? De todo mundo. A Lilian Lori Georg está conosco, é a nossa coordenadora do grupo da assistência, né? E o Ademar disse que está com saudades. E o Luiz da Campina agora, isso que é o legal, né? Acho que as pessoas têm que interagir e com muito humor, né? O Luiz é lá de São José de Inhacorá, e eu, porque lembrar que o Ademar mora lá na Grota, ele disse: Grota é a minha cidade no meu meio, né? Não, a cidade de São José de Inhacorá é uma cidade bonita, ela tá bonita, uma cidade pequena, pacata, né? Eu tenho acompanhado algumas imagens de lá, muito legal. É bem legal, e assim, ó, do morro lá da terra do pai e da mãe, a gente olhando assim, a gente vê São José de Inhacorá, então não é longe, não, é pertinho, né? Dá para ver a catedral, lá tem muito católico lá, né? Bastante católico. Esses irmãos católicos, que bom. Então, no entendimento de Lutero, viver como filho e filha de Deus no mundo não é simplesmente tentar não pecar, mas é agir em favor das pessoas, em favor da vida, né? Princípio dele. O que seria muito simples, né? Eu vim no culto domingo, eu estou no estudo bíblico e amanhã de manhã eu me encontro com alguém numa situação que eu deveria interagir e faço de conta que eu já fiz a minha parte com o Filho de Deus. Eu estava no estudo bíblico. Não, isso vai além. A gente tem que agir em favor das pessoas, em favor da vida das pessoas, né? Exatamente, né? E assim também é a compreensão que nós encontramos na palavra de Paulo aos Efésios. No capítulo 5, os versículos adiante, ele vai dizer assim que antigamente viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, estão na luz, né? Vivem de uma forma diferente, né? Também na sua vida. Legal. Falou do Gil Cinei, que o Luciano fala do Ademar. Tu não vai acreditar o que ele escreveu aqui. Eu vou ler, ó.
O Gilcinei foi meu aluno de culto infantil. Olha, Lá no Jacarandá. Lá no Espírito Santo, né? Mas se encontrar só na Rondônia, né? Não, fez um bom trabalho, tá? Fez um bom trabalho, né? Se o Ney está acompanhando, quem sabe ele vê lá, né? Porque o Gilcinei, né, todo mundo nós conhecemos como Ney, chamamos de Ney, né? Então, assim, legal, ele vai ficar feliz com essa lembrança também. O Luiz, ele vai ter que ir lá para São José de Encorá. Ele disse que a cidade lá de São José, ele diz bom dia e já terminou a rua. Né? Ele está deixando nós todos curiosos para ir lá. Nós vamos todos lá para São José de Encorá. Vamos trazer um pé de pato lá, fazer uma propaganda da empresa, de implementos que tem por lá, né? Também a Eva Gerhardt está conosco. Gerhardt, já. Sinira Steinmetz. Boa noite, abençoada para vocês, pastor Lauri, pastora Ângela, né? Sinira canta conosco ali no coral, né? Muito, muito bem. Que legal o pessoal participando. Vamos aprender a digitar aí, né? E não se preocupe que nós vamos ler certinho o que vocês escreveram errado aqui. O difícil é quando a gente fala errado, não tem como corrigir. Acontece. Então, seguindo, né, o Paulo ele está escrevendo para as pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, né, de Jesus Cristo, que tiveram ali a sua vida transformada pelas palavras, né, dele. E as suas palavras seguem a mesma dinâmica então do Lutero, né, essa mesma ideia. Os dois seguem o mesmo modelo, dialogam, né. Ele não se limita a aconselhar sobre o que não fazer, mas ao que fazer, né. O Paulo também traz isso para nós. Não apenas sobre proibições, mas sobre atitudes de serviço e amor ao próximo, né? Como nós podemos fazer. Eu fiquei aqui pensando, né, que a gente tem uma situação que é recorrente muitas vezes entre nós, né, como irmãos e irmãs da comunidade, de que a gente não concorda com aquilo que está acontecendo, mas aí perguntar, mas e para onde vamos? O que podemos fazer? O que podemos fazer diferente? Aí a pessoa... Então, criticar, desfazer, não é o suficiente. A gente tem que ter, então, uma proposta alternativa, né? Para as situações que nós temos, né? De proibições, o mundo está cheio, né? Se a gente quer fazer diferente, então qual é a forma de fazer diferente? Acho que é uma proposta bem interessante de Paulo. Bem interessante, que vem ali. Então, sobre o falar, que nós refletimos antes, Paulo ensina a não mentir mais e a dizer a verdade. Mas, mais do que dizer a verdade, ele ensina que as palavras não devem fazer mal aos outros, mas que ajudam as pessoas a crescer na fé. Então, que estas palavras, quando ditas, também possam auxiliar as pessoas a crescer na fé, né? Na vivência do Evangelho ali no dia a dia. Né? Não mentir mais. Não mentir mais. Mas isso vai ser um problema esse ano de eleição aí, né? Opa! Esse mandamento nós vamos ter que talvez escrever por aí, né? Não mentir mais. Então, aí quando a gente ouve isso também, né, do Paulo, a gente poderia entender assim, que não mentir também já é o suficiente. Né? Mas o ensinamento é de dizer palavras que ajudam as pessoas a conseguir o que elas precisam. Então, se nós estamos falando que nós estamos num ano, né, em que a verdade precisa ser fortalecida, né, nós também temos uma função, né, como pessoas cristãs, de ajudar nisso, né? Falar. Não mentir não é o suficiente, né? Nessa mesma proposta de trabalho que está colocado por Paulo, não adianta só não mentir. E aí fazer de conta que eu não estou vendo as mentiras dos outros, então também eu preciso me envolver no sentido de desconstruir o que é dito e que não confere com os fatos e com a verdade, né? Eu acho que essa é uma coisa importante, né, pastor Maurinho? Da gente verificar também as coisas, né, antes de a gente falar elas adiante, né? Eu acho que hoje em dia, especialmente assim com as redes sociais, é algo que a gente precisa cuidar bastante, né? Ver o que de fato é verdade, né? Para que a gente não minta sem querer. Isso acontece também. Né? E por impulso, né? Por impulso. A gente é muito por impulso, a gente acha aquilo maravilhoso e não vai verificar o que realmente está ali dito, né? O Ney aqui respondeu a Ademar, né? A gente pode ler, ele disse, talvez tu leia ali, viu, Ney? Vamos ver. Lê. Então o Ney diz assim, ó, seu Ademar que está acompanhando. Isso mesmo, né, Ademar? Seu testemunho rendeu e continua rendendo frutos.
e um bom exemplo do tema de estudo de hoje. Não se trata de não fazer o mal, mas de fazer o bem e testemunhar o amor de Deus. Isso aí, né, pastor Raul? Acho que o Ney trouxe bem, né, também para nós. Os frutos que a gente pode ter, e a gente tem ali do ensino confirmatório, né, que é um momento tão importante, né, na vida dos jovens. E nós aqui em São Leopoldo, nós hoje temos 52, né, do primeiro e segundo ano, acho que dá. Isso. 52 confirmandos. Então é um momento bem especial também para eles, né? Tomara que a gente consiga ser o seu Ademar também na vida deles, né? Que eles possam guardar os mandamentos, possam viver eles, né? O que você acha? Quem sabe a gente aumenta de 2 anos para 3 anos, assim, uma vez mais sincero de nós. Olha, lembrando que no Espírito Santo é 3, né? Não sei se deve ser por isso, claro. e no Espírito Santo é 3, deve ser por isso, né? Né? E joia. Muito bem. Vamos ver, temos mais? Depois a gente vê mais um pouquinho. Tem a minha mana mais nova, está conosco. Olha. A Marceli, né? Também mora lá para 13 de maio? Lá no Lajeado Cachoeirão. Lá no interior de 13 de maio. Também tem um primo aqui, o Jair Saiba, de Independência, né? Muito bem. Muito bem, Ademar. Manda um abraço para ti, Judicine, viu? Olha que legal. Vai dizer que o nosso estudo bíblico não serve para nada, pelo menos para você se reencontrar, né? Fazemos um encontro virtual, que é muito bom, né? Que bom. Que coisa boa, né? Isso aí, então, seguindo o nosso estudo, se ele fala sobre não mentir, e aí o que ele fala sobre a raiva, né? Ele vai dizer e ensinar as pessoas que, para abandonarem a amargura, o ódio e toda a raiva. Para ele, guardar essas coisas é o mesmo que dar oportunidade para o diabo nos tentar e nos levar ao pecado, né? Que nós já tínhamos comentado antes. Né? Literalmente, ele escreve assim: nada de gritarias, de insultos e maldades. Fazendo isso, já estamos vivendo como quem pertence a Cristo? Já estamos fazendo o nosso papel? Né? Pensando na dinâmica que o Paulo tinha, acho que ainda falta alguma coisa, né? O que nós podemos fazer, né? O que nós podemos propor no lugar disso. Eu fico angustiado, por exemplo, hoje de manhã vindo para cá, né, às 7 horas da manhã, eu parei na faixa de segurança para uma pessoa passar e o cristão atrás de mim quase me matou, né? De raiva, me buzinando, né? Então tu vai esperar isso às 7 da manhã até às 19 da noite, o que vai ser, né? Então pode imaginar como vai ser o dia. Se a pessoa já está estressada às 7, imagina às 7 da noite, né? 12 horas depois, o diabo já tomou conta, eu acho, né? Então esse é o perigo, né? Esse é o cuidado que nós precisamos. E não gritar, não insultar e não fazer maldades, né? A gente tem ouvido cada coisa por aí, visto cada coisa que a gente até não acredita, né? Impressionante, né? Mas o desafio é grande, parece, né, pastor, que esse texto foi escrito para o nosso tempo, né? Muito atual, né? Muito atual, porque eu sempre brinco com a turma de que quando se diz isso, não gritar, não insultar e não ser maldoso, não é porque a turma não estava fazendo, é porque estava fazendo, né? Porque já estavam fazendo naquele tempo, né? Então é algo que nos acompanha, infelizmente. Né? Isso aí. Tu quer seguir? Eu acho que tem mais algumas colocações para nós não ficarmos muito... Conseguimos acompanhar todos eles, né? O Ademar diz que ele ainda é orientador, né? Professor de ensino confirmatório lá na Rondônia, né? Isso sempre foi um desafio. Eu trabalhei 12 anos lá, né? Liderança em cada comunidade. Em cada comunidade tinha um professor de ensino confirmatório, uma professora de ensino confirmatório, né? Ou seja, não era de incumbência nossa como ministra fazer isso, né? A Lilian também coloca, hoje as pessoas falam sem medir as palavras e assim machucam o outro. É bom pensar um segundo antes de abrir a boca e ferir. A palavra maldita não volta, a palavra bendita abre o coração. O que nós... É bem por aí, né? Eu acho que depois que você falou a palavra, elas ferem, né? Também. Acho que esse é um cuidado que a gente precisa ter. A preocupação, né, Angela, e os demais que estão conosco, de que isso é sintomático, sabe?
a boca vai falar do que o coração está cheio, né? Uhum. E as pessoas estão cheias de raiva e ódio, né? De amargura, de mentira. E parece que eu tenho assim a impressão, às vezes, que tem pessoas que só conseguem dormir bem quando conseguem fazer mal para alguém, né? Isso domina, né? Acaba dominando, que a pessoa tem prazer em fazer mal para os outros, né? E aí vem a nossa tarefa, como abandonar isso tudo, né? Segundo o Paulo. Também a Maria de Lucy manda ainda uma palavra de gratidão para nós, pelo trabalho que a gente está fazendo. A Iraci Vogues de Campos, ela coloca que é uma excelente colocação da senhora Lilian, né? Que acabamos de partilhar. Também a Licida Schwampach escreve para nós, ela é lá de Nova Brasilândia do Oeste, né? Pelo menos quando eu estive lá. E aí faz 20 e poucos anos, eu acho que a Licida mora lá ainda na linha 110, né? Entre os municípios de Nova Brasilândia do Oeste e São Miguel do Guaporé, né? Ela pergunta se está tudo bem, a gente está tudo bem, ansioso assim, a gente não deve ficar ansioso, acho que o Paulo esqueceu da ansiedade, né? Mas ansioso é terminar o inverno, tá? Mas o resto está tudo bem. Esse ano está forte o frio por aqui. Então, para Paulo, né, além de dizer o que não fazer, ele diz ainda é necessário agir, ou seja, sermos bons e atenciosos e, sobretudo, perdoar, assim como Deus nos perdoou por meio de Cristo. Né? Como isso é difícil, né? Na prática, fazer isso. Né? Não ficar com raiva, mas perdoar, ser bom e atencioso ainda, né? São as coisas que ele traz para nós. Sobre o assunto também ainda de roubar, né? O Efésios a comunidade é ensinada não apenas a não mais roubar, né? A gente já comentou isso antes, mas com o trabalho de ajudar os pobres, ajudar as pessoas que precisam. Os necessitados, né? Como tudo, naquilo que eles precisam também na sua vida. Muito bem, quando nós conseguimos viver assim, né? Seguindo isso, então nós aproximamos do que está escrito em Efésios 5. Né? Então essa é a resposta para a nossa pergunta, né? Se nós vivemos desta forma, né? Se agimos desta forma, então estamos próximos. Né? Ele diz aí em 5:1, vocês são filhos e filhas queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Né? Então quem tem a vida dominada pelo amor, que serve e que doa, oferece ao mundo um perfume agradável, né? Assim que ele termina dizendo no versículo 2, né? Um perfume agradável, né? Vocês já pensaram que nós podemos ser um perfume agradável para o mundo? Né? E como nós podemos ser isso, né? Que nós podemos perfumar o ambiente onde nós vivemos, né? E nós fazemos isso, então, pelas nossas atitudes, pela nossa forma de viver, né? A forma como nós somos pessoas cristãs também no nosso mundo. Então, porque o perfume é bom. Nós que passamos pela enchente aqui, né, pastor Maurício? A gente ficou e ainda tem, né, resquícios disso de mau cheiro. E isso não é bom. É bom que o celular não transmite o cheiro para vocês, porque o meu cantinho aqui ainda está, cafumofo. O cafumofo tá cheio de mofo ainda, né? Sofremos muito, né, a partir da enchente, ela trouxe muita perda, né, e também mau cheiro, tosse, né, para quem sofre com rinite, sinusite, sofre bastante também. Temos a presença também de Brasília, né? Opa. Foi só falar mal dos políticos, né? E a turma já aparece, o Hilário, lembra do Hilário? Sim, ele era pastor, né? Era colega nosso. Halberstadt. Eu lembro do Hilário, nós éramos vizinhos lá no prédio velho na época, né? Ele estava terminando e estava na máquina de digitar, madrugada lá, né? Não vou dizer que eu fiquei com raiva, perdi o sono dele, mas tá tudo certo, né? Tempo de faculdade, que coisa, né? Na época acho que tu ficou com raiva, mas hoje vamos esquecer, né? A Lecida está me provocando aqui, sabe que eu estou reclamando do inverno, ela disse que tem que vir para Rondônia, aqui é quente. E é bem quente. É bem quente, alguém me disse hoje que no Mato Grosso amanheceu 30 graus, já pensou?
Aí também, aí é quente demais, né? 30 graus. Eles com 30 e nós com 3. É. É. Também Luiz Carlos Felberg. Boa noite, pastor Maurinho. Estamos por aqui. Ainda lá na linha 102, Carlinhos. Também lá da Rondônia? Eu nunca mais esqueci. Eu dormia nas quartas-feiras lá, né? Assim, e nós jogávamos futebol lá no campus. No tempo que eu ainda corria um pouco, Carlinhos. Eu era bem mais enxuto do que hoje. Mas tudo bem, né? Um abraço para vocês, Carlinhos. Né? Quando eu penso em Rondônia, eu ainda sinto um perfume agradável. De manga, principalmente, porque a gente fazia muito tudo debaixo do pé de manga, né? E aí tu falasse antes que o filho não pode ficar muito longe do pai. Eu aprendi que manga também não cai longe do pé. Isso aí. Volta e meia caía no puf. Bem legal. Isso aí. Então, cheiro bom é maravilhoso. É bom de sentir. Se a gente pensa assim, né, para o bebê, o cheiro da mãe é um bom perfume. Né, quando se acalenta ali. A bondade também tem o seu cheiro. O amor tem o seu cheiro bom. Que nós também sejamos um bom perfume para o mundo. Né, nas nossas ações, né, com esses conselhos, com esses mandamentos que nós também recebemos hoje, né? Eu me encontrei esses dias com uma frase que me chamou a atenção, né? Palavras até convencem, né? Mas gestos e bom cheiro atraem as pessoas. Faz a diferença. Faz a diferença. Então a gente por vezes fala também demais, né? E não consegue atrair ninguém também para a nossa caminhada cristã, né? E eu nunca vi uma abelha, por exemplo, que deixa de ir numa flor sem cheiro. Tá? Nos meus anos de Rondônia, a gente se ocupou muito estudando a castanheira, que é uma das aves, a flora brasileira protegida por lei, né? E de como ela subsiste na Amazônia, né? De que ela tem uma flor amarela, mas ela não tem cheiro. E a gente logo espera, né? Que tem, mas ela não tem cheiro, a flor amarela da castanheira, mas ela na comunhão e na parceria com outras plantas da floresta, ela tem no seu tronco uma orquídea amarela muito cheirosa. E essa orquídea amarela cheirosa atrai a mamangava, que é uma abelha. E a abelha vem pelo cheiro. E ela vai e acaba se confundindo nas flores e acaba. Né? Exatamente. E assim a castanheira se reproduz graças à parceria dela com uma outra orquídea que vive no tronco dela, né? Então, e parcerias é o que a gente precisa também, cheiro, né? Exatamente, né? Para alcançar a todas as pessoas. Então, que essas palavras, né, de Paulo possam nos ajudar aí a refletir sobre maneira e sermos, quem sabe, um pouco mais ponderados, né? O Ademar colocou aqui de que a mídia não mede as palavras, né? O problema é que hoje cada um de nós faz na mídia, nós estamos usando uma mídia também, né? E também por esse instrumento tão poderoso e importante também a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Isso. O Luiz está dizendo que ele ainda não conseguiu ver a abelha que cheira, né? Também não sei, Luiz, se ela cheira, mas ela vai na florzinha cheirosa, né? Muito bem. Chegamos ao final do nosso estudo dessa noite. Que pena, né? Esperamos que tenhamos alcançado então, as pessoas, né, também, por meio dessa palavra, dessa noite. Já fica a saudade, né? O Carlinhos lá está dizendo na linha 102 que foram bons tempos meus na Amazônia, né? E que ficaram as saudades, né? Dona Silvina era assim uma avó adotiva minha, né? Porque a gente nesses lugares distantes, né? Precisava sempre ter alguém cujo qual a gente podia também contar E lá tinha muitas distâncias. Muita distância, a paróquia lá tinha 200 quilômetros de distância, né? 100 quilômetros para cada lado, né? Também a Beta está dizendo que as boas parcerias são importantes. Com certeza, né, Beta? Parceria é tudo, né? A mão tem 5 dedos e cada dedo é parceiro um do outro para que faz o trabalho em conjunto. Né? Fica o convite. Temos o próximo estudo, então. Já agendem, já marquem lá no calendário.
Será no dia 19 de dezembro, então, às 20 horas. Setembro, meu Deus. Dezembro? Eu estou lá em dezembro, já estou Tá com cheio de terminando. férias, né? Eu ainda estou esperando aqueles 10 dias de sol para nós tirar férias no segundo semestre. Mas vai acontecer, o sol não Ainda bem que eles não me deixam mentir sozinha, né? 19 de setembro, então, às 20 horas, véspera de feriado aqui no Rio Grande do Sul. Né? No 20 de setembro. Nosso feriado, então. E vamos estudar Profeta Isaías. Opa, vamos lá para o Antigo Testamento. Eu olhei os dois textos hoje quando você mandou para mim, entre o Evangelho e o Profeta, olha, vai ser um desafio, né? Vai ser um desafio. Mas é bom, né? Desafios também são bons. Né? Se prepare aí que a gente vai conversar um pouquinho também do ser ministro e ministra, né? Essa questão que vai aparecer no próximo mês é de como eu, pessoa formada, instruída, chamada por Deus através da comunidade, me coloco a serviço e a trabalhar, né, na seara do Senhor. O Luiz, eu acho, né, lá da Topina, disse, olha que o soninho chegou para mim, eu acho que eu também. Vou tá vendo, né, já estou bochejando aí, já está cansada. Calma, vamos devagar, né, vamos devagar. Obrigado. O tempo já passa muito rápido, né? O Harper também agradece pelas ótimas reflexões, né? Eu, na verdade, quando a gente começou com essa questão desse modelo de estudo bíblico, eu era muito reticente, né? Mas porque a gente está numa plataforma aberta e a gente já está vacinado, tanto ser maltratado e achocalhado, né? Então, eu sou muito brincalhão e às vezes falo as coisas fora do estudo, mas é bom poder fazê-lo também, né? Ok, a gente agradece a presença de vocês e desejamos nos reencontrar no próximo dia 19 de setembro. Todavia, não queremos nos despedir sem fazer uma oração. O pastor nos dirige em oração. Vamos fazer. Em casa, né, também cada um pode se colocar em oração e nos dirigimos assim ao nosso Deus. Oramos. Deus bondoso e amoroso, gratidão por podermos estar unidos em estudo como teus filhos, como tuas filhas. Nós te pedimos que nos ajudes a nos despojar dos comportamentos da velha natureza. Que possamos nos revestir da nova natureza criada à tua imagem e ser teus imitadores, tuas imitadoras, vivendo em amor conforme o amor revelado por ti em Jesus Cristo, que se entregou por nós como oferta e sacrifício de amor agradável. Que assim possamos ser o bom perfume de Cristo também no mundo. Que possamos espalhar o bom perfume por onde nós andarmos. Por Cristo Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos cantar um pouquinho antes de receber a bênção, que a luz de Cristo brilhe.
bênção do nosso Deus. Queiram abrir em casa as mãos, nós vamos fazer de forma alternada, eu e a pastora. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Assim te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquem em paz. Eu sempre faço o gesto de que vocês de fato possam dormir, que o travesseiro seja a vossa companhia e que vocês possam de fato descansar e que nós possamos viver em novidade de vida. Isso aí. Amém. Que assim seja. Nosso abraço, né? Nosso abraço. Para vocês e até a próxima. Até o dia 19 de setembro. Setembro.